Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei a pele preta e a minha voz. Para mim, o feminismo é um movimento organizado por algumas mulheres no mundo. Eu não conheço muito sobre a causa, mas eu sei que tem algumas conquistas. Mas também tem algumas causas que eu acho que são complicadas das mulheres defenderem, porque é uma luta sem fim. Ele é a luta pelos direitos igualitários entre homens e mulheres. Eu acredito que o feminismo antes era mais por uma questão da exclusão total das mulheres da sociedade, que queriam inserir as mulheres no mercado de trabalho, ter direitos, coisas assim. E hoje também luta por isso, mas de uma forma diferente e que aí acaba gerando mais polêmica. É um movimento que visa a defesa da mulher, a luta pelos direitos da mulher. Para mim, o feminismo ele é um movimento que luta pela ampliação dos direitos e da liberdade da mulher em uma sociedade que ainda possui resquícios de um pensamento e de um padrão de comportamento patriarcal e, sobretudo, busca realmente o empoderamento do grupo feminino. Sim, ele é útil, porque é a partir dele que você tem os direitos iguais, que é o conceito do feminismo. Então é a partir disso que você consegue conquistar o espaço na sociedade, que você consegue ter uma convivência boa com as outras pessoas. Acredito que sim, porque desde as organizações militantes feministas do século XIX, nós alcançamos muitos direitos, conseguimos muitos direitos, como os direitos ao voto, o direito à contracepção, direitos trabalhistas, como a licença maternidade, dentre outros. Bom, eu acho que atualmente ele perdeu um pouco, de tanta utilidade que ele tinha antes, porque a gente acabou já conquistando nossos direitos, mas eu acho que pra gente não perder tudo que a gente conquistou ao longo do tempo, ele é útil, mas também a gente acaba exagerando às vezes um pouco quanto ao que a gente está pedindo, ou coisas que às vezes pra mim, pelo menos, particularmente não fazem sentido. Sim, é interessante se nós formos olhar ao longo da história da humanidade e até hoje as mulheres sempre tiveram que lutar muito. Sim, ele é extremamente útil porque as mulheres sempre foram muito submissas aos homens e nunca puderam mostrar o seu real valor como pessoas físicas, como pessoas inteligentes, como pessoas capazes. Então, desde que as mulheres puderam sair para a sociedade para trabalhar, elas mostraram que elas são muito inteligentes e muito capazes, muitas vezes melhores que muitos homens. Para ser feminista, você vai ter que lutar com unhas e dentes por um espaço que eu acho que não tem necessidade desse embate. Eu não sou feminista, eu acho que o feminismo hoje perdeu a sua essência, foi para um lado totalmente estranho. Eu não acho que uma mulher precisa ser feminista para conquistar os seus direitos. Mesmo não sendo feminista, eu lutei contra um relacionamento abusivo, saí de um casamento de muitos anos, mas eu acho que o feminismo do jeito que está hoje não me representa e não deve representar a maioria das mulheres. Eu não me considero, mas eu acho uma causa boa. Sim, me considero feminista, apesar de eu não ser uma feminista militante, que realmente participe de organizações feministas que vão às ruas, que vão brigar pelos direitos, como aconteceu desde o século XIX, teoricamente, como a história nos conta, em 3 ondas. Tenho vontade, sim, de participar. E acredito que eu estou num processo de amadurecimento, mas eu me considero feminista pelos valores que eu defendo dentro da minha casa, com a minha família, com os meus alunos, na rua, dentro do ônibus, como aconteceu recentemente. Então são valores que nós defendemos que, independentemente onde estejamos, nós vamos defender outras mulheres, vamos nos indignar com atitudes de homens e vamos realmente defender isso até o fim.
Eu não me considero feminista, porque eu acho que tem muitas pautas do feminismo que são, tipo, pautas principais que eu não concordo. E seria muito hipocrisia minha falar que eu sou feminista, sendo que, sei lá, eu acho, tem muitas coisas que eu não concordo. Por exemplo, a mim, o homem e a mulher merecem direitos iguais, só que a gente não deveria ser, não tratado igualmente de um ser pior que o outro. Mas, tipo, tem jeitos diferentes se você vê uma mulher, tem jeitos diferentes se você vê um homem, não necessariamente superior ou inferior. E são coisas que eu acho que no feminismo eu não me encaixaria, por isso que eu não me considero feminista. Depende da classe que você tá, do lugar que você tá. Tipo, eu sei que tem lugares que são diferentes do Brasil, que tem mais igualdade, e tem pessoas no Brasil que sofrem muito mais que eu. Então eu acho que a igualdade depende também do que você está querendo fazer. Por exemplo, no mercado de trabalho não tem igualdade, porque você não tem, porque entre um homem e uma mulher tem muita gente que vai preferir contratar um homem, porque ele não vai pedir licença maternidade. E aí você já não está sendo igualitário. Mas tem aspectos que tem igualdade e tem locais que tem também. Eu acho que ainda não, mas já tá melhorando. Nenhuma. Nossa, dá pra perceber até mesmo do meu, sei lá, das relações que eu conheço, assim. Tipo, o cara chega tarde em casa e tá tudo bem, ele estava trabalhando, né? Obviamente ele tava trabalhando, né? O trabalho acaba às 4, mas ele chega às 11 e tá tudo bem. Aí a mulher chega, tipo, acaba meio-dia, ela chega a 1, nossa, o que você tava fazendo? Por que você demorou tanto? Tipo, As mulheres ainda terão que brigar muito por direitos iguais, né? As mulheres carregam, nesse momento, toda a responsabilidade de trabalhar fora, de cuidar dos filhos e de cuidar da casa. Então, todos esses deveres devem ser distribuídos igualmente entre as mulheres e os homens. As dificuldades que eu acho assim, mais eu acho na parte de trabalho. Eu acho, trabalho eu acho mais dificultoso. Para a mulher, é mais difícil. É difícil ser mulher no Brasil, inclusive por trabalhar na área de saúde. Ser mulher em um país subdesenvolvido é difícil, mas eu vejo que as mulheres mundo afora, tanto na América do Norte quanto na Europa, principalmente as mulheres árabes, têm muito mais dificuldade do que nós. Bom, ser mulher no Brasil, eu acho que tem várias perspectivas, porque pelo menos eu e as pessoas com quem eu convivo, a gente é mulher, só que mulheres brancas de classe alta, então a gente sofre um pouco, mas não tanto quanto as outras mulheres. Pra mim, ser mulher no Brasil não é tão difícil. Assim, as dificuldades que eu passo às vezes não são nem por ser mulher, são mais por ser árabe, muçulmana, e tipo, às vezes no meio de uma briga alguém fala alguma coisa sobre mais meus costumes do que necessariamente sobre eu ser mulher. Então, pra mim, eu acho que é mais igualitário do que para as outras mulheres. Acho que o Brasil ainda abre espaço para que a mulher tenha voz, tenha voto, tenha capacidade de escolha e tenha capacidade de trabalho. Ser mulher no Brasil, eu acho que é ser bom. Tem só um pouco de preconceito, né? Tem uns preconceitos. Ser mulher no Brasil hoje, acredito que seja muito diferente do que já foi. Eu tenho um instrumento em mãos, que é a literatura, que não nega essa diferença. Não há como duvidar de que nós passamos por um processo e de que hoje nós vivemos numa sociedade melhor do que no século XIX. Então, se os meus alunos da segunda série estiverem assistindo a esse vídeo, eles vão se lembrar do Conto a Missa do Galo, que se passa no século XIX, numa sociedade patriarcal, em que Dona Conceição se submete a um casamento, se submete a um adultério do Nogueira, porque ela precisava viver de aparências nessa sociedade para não ser julgada. Então hoje nós não passamos por isso. Hoje, se eu me separar do meu marido hoje, eu tenho condições totais de continuar a minha vida independentemente, tenho minha independência financeira, tenho meu trabalho. Então, hoje eu vivo num contexto muito diferente, mas ainda tenho muitas dificuldades que às vezes me corroem por dentro. Andar na rua, fazer qualquer coisa, andar na rua, postar uma foto,
cumprimentar alguém e já fala, nossa, como você é saidinha assim, nossa, você não pode ficar assim com vários meninos. Tipo, são meus amigos, tipo, é uma questão que não é o que eu tô fazendo ou não. Tipo, o que eu faço bem na minha vida é o que eu bem entender e foda-se, entendeu? Tipo, não é, tipo, dar conta de ninguém. Não tenho tantas dificuldades, talvez por eu seja uma das mulheres privilegiadas, que tive uma formação, tive uma estrutura familiar, onde eu cresci num espaço onde as mulheres, no caso eu, minha mãe, minha irmã, fomos respeitadas, tivemos acesso à educação, à formação. E eu sei que eu faço parte de um grupo privilegiado, nem todas as mulheres têm essas oportunidades. A gente às vezes sofre com machismo, sim. Né? Às vezes eu já uma vez no trânsito, a pessoa virou para mim e falou, o homem virou para mim e falou, ah, você é mulher, não sabe dirigir. Né? Mas aí isso não indica, às vezes você pega uma pessoa que é mais ignorante no fato de pensar, e isso acontece, mas cabe você ter bom senso, fazer com que a pessoa, assim, volte ao seu local, né? Porque todos têm um espaço, e eu sempre acreditei isso na minha vida. As pessoas têm que ter o espaço delas dentro da sociedade. Eu sou machista. Eu luto contra isso. Por mais absurdo que a gente foi criada numa sociedade em que a sociedade é machista e a gente tem o machismo impregnado na gente, mas eu luto comigo mesma para deixar o pensamento machista de lado. A Carol é uma das que me ajuda nisso. A gente discute vários assuntos e esse é um deles. Né? É engraçado, porque por mais que você não concorde, você foi criada a pensar desse jeito, né? E você mesmo não concordando, você derrapa no machismo. Eu acho que não, mas pode ser que a gente acabe repetindo. Por vivermos numa sociedade machista, pode ser que eu tenha alguma postura, não me recordo. Mas não posso dizer que não, porque às vezes a gente não tem muita consciência do que faz. Não, acho que nunca fui machista. Acho que o machismo é tão ruim porque ele tenta sempre subjugar a mulher. Sim, já fui machista, mas eu acredito que o meu machismo ele tenha surgido a partir de uma cidade pequena, com uma mentalidade pequena, uma mentalidade rústica, numa família machista, e isso tenha me influenciado até um certo ponto, até os meus 15 anos. A partir dos meus 15 anos eu descobri o mundo, e a partir de então eu comecei a lidar com outros pensamentos, com outros padrões de comportamento, e isso fez a minha mentalidade mudar. Principalmente porque foram as minhas primeiras conquistas. Então, como eu deixaria um homem me influenciar, sendo que eu estava buscando a minha independência com 16 anos, com 17, com 18. Então, eu acredito que o meio sim influencia, a criação sim influencia a forma como a gente pensa e como a gente age. Não, nunca fui machista, não. Eu, inclusive, sou casada. Hoje eu até elogio meu marido, que meu marido me ajuda muito nos trabalhos de casa com os filhos. E nunca fui assim de chegar e falar, homem tem que fazer isso, tipo, alguma coisa nesse sentido. Não, sempre respeitei as pessoas para ser respeitada, que é aquilo que eu falei, né? Eu acho que a minha maior conquista como mulher na sociedade de hoje é ter resistido. Porque é muito pesado. Eu tenho uma idade ok, eu tenho 29 anos, mas eu conheço pessoas que têm a minha idade ou que são um pouco mais novas que sofrem machismo diariamente dentro de casa, com o marido, com o namorado, com várias pessoas na rua. Então, assim, eu acho que hoje a minha maior conquista em relação a ser mulher é ter resistido, é nunca ter sofrido nenhum abuso que me desestruturou. E então eu acho que essa tá como uma conquista ok, assim, na vida.
Primeiro meus filhos, depois a minha casa, a minha dependência. É tudo, tudo. Para mim foi minha maior conquista. Minha maior conquista mesmo foi conquistar a minha casa, pelo meu próprio suor. Então, para mim, assim, foi minha maior conquista, né? Porque, assim, eu venci um preconceito. Na minha visão, a maior conquista que uma mulher pode ter na vida é a sua independência. Não só a independência financeira, uma independência moral, uma independência psicológica. E eu considero essa independência a minha maior conquista de vida. Para você, quais foram suas maiores conquistas? Maiores conquistas? Penso realizar os meus sonhos, ter conseguido estudar e realizar os meus sonhos, no sentido de, meu sonho era ser irmã. Sim. E poder atuar num lugar onde eu pudesse ajudar outras pessoas, onde eu pudesse fazer a diferença. E eu me percebo vivendo assim, num ambiente onde eu posso ajudar muita gente, não só aqui no Consa, mas o que é realizado aqui tem uma repercussão muito grande nas obras sociais e em outros espaços onde as nossas irmãs estão. Então, como irmã, o alcance da nossa ação é muito grande. A maior conquista na vida foi ter superado a minha deficiência auditiva e ter conseguido construir uma carreira que aparentemente seria muito difícil para uma pessoa de deficiência auditiva. As mulheres que mais me inspiram, eu acho que eu vou ficar um pouco meio no óbvio, mas é minha mãe e minha avó. Eu cresci só com elas. Meu pai faleceu há 2 anos, mas nunca morou comigo, me assumiu e tal, mas nunca morou comigo. Então eu cresci com a minha mãe e com a minha avó. Então éramos 3 mulheres em casa. E a minha mãe nunca quis casar, quis ter uma filha, mas nunca quis casar, que ela foi bem resistente nesse sentido. Minha avó se separou com 21 anos, com 2 filhos para criar. Então, assim, eu acho que as minhas maiores inspirações de mulheres são as duas, apesar delas não serem feministas de fato, assim, elas têm conceitos bem machistas, bem mesmo, mas na raiz ali, na treta diária, elas são bem feministas. Então, eu acho que as duas, mesmo não se assumindo como feministas, elas são as minhas maiores inspirações, com certeza. Que me inspira. Além da minha mãe, né, lógico. Porque, sei lá, ela passou por muita coisa na vida dela, que também, além do machismo, né, tudo, eu me inspiro muito, tipo, na capacidade dela, sabe? Da minha avó também, da minha família também. Eu gosto muito da Frida também, eu adoro ela, eu acho uma mulher maravilhosa. Eu acho assim a irmã Priscila. Eu chamo dela até assim mulheres de fibra, porque ela suporta assim tantas coisas e assim às vezes eu me espelho assim nela, porque a gente temos que aprender a suportar, né? É os desafios da vida. Então assim, pra mim ela é uma heroína. Quem mais? A minha mãe. Tem muito mais mulheres, né? Mas que conquistou. E pra mim é isso. Mulheres que me inspiram, eu acho que a principal é a minha mãe, óbvio. Acho que a maioria, porque ela meio que conquistou tudo que ela tem. Tipo, as pessoas às vezes falam, porque você tá numa classe alta, por causa dos seus pais, não sei o quê. Só que, tipo, ela não, ela sempre teve que conquistar tudo que ela quis. Ela começou a trabalhar muito nova e estudar ao mesmo tempo. E a minha irmã, porque a minha irmã é, tipo, uma pessoa muito sensata, centrada. Às vezes não parece, ela é meio relaxada com a vida, mas ela me ajuda muito. E ela tem umas ideias muito legais e, tipo, me consola demais. E por isso que eu acho que ela é minha inspiração. Muitas. Desde a minha mãe até mulheres da sociedade que conseguem se expressar dentro do jornalismo, dentro da medicina, na música. Tem muitas mulheres dentro do caminho de santidade, na igreja, na Bíblia, mas muitas mulheres. Todas as mulheres que têm coragem de sair de casa e batalhar por uma vida melhor, eu admiro essas pessoas. Independente se elas são de um nível social inferior ou se elas têm uma facilidade de vida melhor.
Eu admiro muito a minha empregada, a Zefinha, que está comigo há 20 anos, que é uma pessoa que não sabe ler, mas que consegue sobreviver e sustentar a família dela de maneira honrada todos os dias. Minha mãe é uma mulher que me inspira muito batalhadora. E a minha filha, que é uma maluquinha e que tem umas ideias muito revolucionárias, que às vezes até eu me choco. A gente bate muito de frente, mas ela me inspira. Os exemplos que me inspiram, eles são diários, porque eu acredito que são os mínimos detalhes. É uma análise micro que faz o macro mudar. Sem o micro, o macro não é nada. Então são os pequenos exemplos que nós damos para o nosso semelhante, para o nosso marido, para o nosso pai, para o nosso irmão, para o nosso tio, para os nossos estudantes, para os nossos amigos, que vão fazer com que a nossa sociedade mude com relação à visão que ela tem da mulher. E foi exatamente isso que me fez pensar em quais são as mulheres que me inspiram, porque são as que me deram o exemplo de maior força e de maior fibra de independência. Inicialmente foi a minha avó, pensando na matriarca, porque a minha avó ela se casou com meu avô, apanhava do meu avô, ele a proibia de sair de casa, de sair com roupa curta e, sobretudo, o pior, de estudar. E a minha avó, ela precisava ajudar. Então, ela voltou a estudar, fez o magistério, se formou no magistério, começou a dar aula, teve que vir para São Paulo, uma cidade a 380 quilômetros de São Joaquim da Barra, deixando um filho pequeno, teve que vir para São Paulo para poder trabalhar. Trabalhava durante a semana, voltava no final de semana para cuidar do filho. Depois disso, continuou trabalhando em 2 escolas, trabalhava de dia, ia para outra escola, tudo a pé, voltava à noite, fazia janta e muitas vezes nós estávamos lá para que ela pudesse cuidar da gente, fazer tarefa, dar banho, dormir, porque a gente queria ficar com a minha avó, quem não quer ficar com a avó? Então, a minha avó é um exemplo de muita fibra, só que ela teve que interromper toda essa vida independente aos 53 anos, quando ela teve um AVC. E isso fez com que ela entrasse numa depressão profunda, da qual ela nunca mais saiu. E ela é uma pessoa muito amargurada hoje, muito sentida, porque ela perdeu essa independência. Então, quando eu penso na independência que ela tinha, na autonomia que ela tinha, na mulher de fibra, que ela sempre foi, por realmente ter essa vida tão maravilhosa, né, tão empoderada, ela perdeu devido a um AVC. Ajuda que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor.